Então a construção 3D em concreto é um processo de manufatura aditiva, é um processo, uma coisa que a gente sempre esquece muito na construção, né? Mas é uma coisa fundamental em 3D, você tem que ter um processo, né? Realizado com microconcreto. Então eu vejo para os próximos 20 anos, em primeiro lugar, massificar a construção desde o nível mais baixo, casas populares, até construções de padrão mais elevado. Não tenho dúvidas que a impressão 3D vai invadir também o campo de infraestrutura, não diria nem nos próximos 20 anos, eu diria que já tem coisas começando agora, nos próximos 2, 3, 4 anos, quando você faz essa impressão 3D, a função é justamente essa, reduzir o número de intervenções que você tem que fazer na construção. Então tudo isso tem que estar projetado. Quando você faz hoje uma residência, você já tem que deixar no projeto aonde vai passar essa tubulação elétrica, hidráulica, né, o que você precisa ali, isso tem que estar no projeto, até porque quando você fizer aquele fatiamento, como eu falei, a máquina já sabe, olha, aqui eu tenho que parar porque aqui eu vou ter, por exemplo, uma caixinha de luz. Né? Aqui eu tenho que parar porque eu tenho uma tubulação. Né? Então isso tudo tem que estar informado para a máquina, porque ela já vai deixando isso pronto. Né? Você não precisa vir quebrando depois para resolver isso. Olá, seja bem-vindo ao canal Arquintegra, esse espaço onde a gente fala sobre arquitetura, engenharia, construção e tudo mais que surgir relacionado a esse tema. E hoje eu tenho um convidado aqui mega especial, ele que é gerente de inovação e tecnologia na Sika. Manfredo, muito obrigada pela sua presença, é um prazer imenso ter você aqui. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite e vamos conversar bastante aí sobre inovação e tecnologia. Gente, vocês não fazem ideia do tanto de assuntos que o Manfredo tem para compartilhar aqui com vocês e comigo também, né? Porque eu tô louca para aprender. E a gente vai focar hoje principalmente em construções 3D. Nossa! Parece um assunto assim tão distante da gente, né, Manfredo? E na realidade não tá tão longe assim. Não, já tá acontecendo, né? Como você falou, parece que é coisa muito distante, já estão até falando em construir na Lua, que essa tecnologia vai ser utilizada para construção em outros planetas. Realmente vai, já estão chegando, já estão pensando nisso, mas aqui mesmo no nosso planetinha Terra, no nosso Brasil, a gente já está fazendo muita coisa legal com isso. Então a gente vai começar conhecendo um pouco sobre o Manfredo, sobre a sua história, como que você chegou nessa posição de tecnologia e inovação dentro da Sika. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Ok, quando a gente pensa em tecnologia e inovação, a gente sempre pensa em gente jovem, né? Eu já não sou tão jovem assim, mas a parte de inovação e tecnologia sempre teve muito presente. Eu sempre gostei muito de inovação, equipamentos, máquinas, o que a gente consegue fazer de novo. Eu tenho uma formação em mecânica, né, inicialmente, técnica em mecânica, e isso sempre, porque eu sempre gostei de máquina, sempre gostei de ver como é que as coisas funcionam e tal. E por alguns motivos aí acabei caindo na engenharia civil. Estou formado aí há mais de 30 anos, mas sempre trabalhei dentro da engenharia civil com as coisas também que tivessem algum relacionamento com máquinas, com equipamentos, com tecnologia. Então, trabalhei muito na área de pré-fabricados em concreto, né, que também envolve toda a parte de moldes, máquinas, etc, etc. E há 23 anos eu estou na Sika, né, que é uma empresa de produtos químicos para construção, uma área um pouquinho diferente, né, mas de novo, uma área de muita tecnologia, muita inovação, muito desenvolvimento de coisas dentro do concreto. Né. Trabalhei bastante tempo com a área de concreto projetado, obras de infraestrutura que também requerem equipamentos, tecnologia de projeção, né. Trabalhei 7 anos no Oriente Médio, né, em obras de infraestrutura. E faz agora 5 anos que eu estou de volta à América Latina, gerenciando a área de concreto na América Latina inicialmente. E depois, né, a Sika criou essa área de inovação e tecnologia e aí que começou um pouco mais recentemente o meu desenvolvimento e toda a pesquisa e trabalhos em cima de impressão 3D e mais algumas tecnologias aí que acabam aí se juntando com a impressão 3D em concreto. E me diz uma coisa, é real mesmo? Está sendo construído, é para começar forte o negócio. Você quer mesmo saber? Está sendo construído aqui no Brasil em impressão 3D. A gente já tem construções realizadas em impressão 3D aqui no Brasil, né?
começaram a nível um pouco experimental, um pouco acadêmico, algumas universidades estavam envolvidas com isso. Mas agora eu já posso dizer que nos últimos 3 anos, pelo menos, a coisa já está num nível comercial, né? Existem empresas no Brasil que produzem as impressoras, inclusive, né? Então já temos equipamentos nacionais de impressão de boa qualidade, né? E essas impressoras, elas têm limitação? Como que funciona? Elas têm as suas limitações. Eu sempre digo que para cada coisa que você quer imprimir, você tem que ter uma impressora mais adequada, tá? Não, você dificilmente vai ter um equipamento, uma impressora que possa imprimir de forma perfeita, de uma forma racional, tudo que você quer. Então, para você produzir, por exemplo, um banquinho de praça, né, você não precisa de um mesmo tipo de equipamento que você precisa para construir uma casa ou uma edificação de 2, 3 pavimentos, né? Então, depende exatamente o que você quer fazer em 3D, o que você quer imprimir, para poder comprar um equipamento adequado e também selecionar depois um material adequado para aquilo, né? Existem vários tipos diferentes de materiais da impressão. Existem vários tipos de material. Quando a gente pensa, por exemplo, na impressão de uma folha de papel, né, você tem mais ou menos as mesmas coisas. Você pode escolher uma impressora mais simples, só com um cartuchinho preto, né? Ou, não, eu preciso de uma impressora mais rápida, né, que possa me imprimir mais folhas, que possa me imprimir dos 2 lados, né, que possa fazer impressões coloridas. Então depende de impressões maiores, né? Não quero só uma impressora caseira que me faça impressão em A4. Eu quero uma impressora maior que me faça num formato, né, A2, A0, né? Então, dependendo do que você quer imprimir, você vai ter um material adequado para aquilo, né, e uma impressora mais adequada para aquele tipo de impressão. Perfeito. E hoje no Brasil a Sika, ela produz esse concreto especial para impressão. Posso chamar assim, concreto especial para impressão? Eu falo o nome certo. A gente chama esse material de microconcreto, tá? Por quê? Na verdade, ele não tem, a gente que conhece o concreto, Brita 0, Brita 1, Brita 2, né? Não tem esse tipo de materiais dentro desse microconcreto. Por quê? Você precisa, em primeiro lugar, que a impressão seja feita em camadas, né? Ou seja, as camadas são pequenas, então você não pode ter um material muito grosso, vamos dizer assim, né? Então você precisa ter um material mais fino. Essa camada é de quanto? Depende, novamente, do tipo de impressora que você está utilizando, né? Mas ela varia, eu diria, aí, entre 10 milímetros e 100 milímetros. Ela é fininha, uma camada fininha. Pode ser de uma camada fininha até uma camada mais grossa. E numa impressora que possa imprimir uma camada de 8, 10 centímetros, você pode, inclusive, utilizar agregados maiores. Você pode utilizar o seu pedrisco, eventualmente a sua Brita 0. Então, existem formulações para isso também. Se está trabalhando bastante com isso, né, para desenvolver equipamentos que possam trabalhar com esses agregados maiores, que possam imprimir capas maiores. Mas hoje o que nós temos no mercado são impressoras aí que estão mais ou menos limitadas a 2 centímetros de espessura, principalmente em função dos equipamentos de mistura e de bombeio, né? Você precisa misturar esse material rapidamente, essa mistura tem que ser bastante rápida, porque é um processo contínuo, né? Então por isso até que o material é bem diferente, vamos dizer assim, do concreto, né? E o equipamento que você precisa para misturar esse equipamento também é um equipamento mais específico para aquele tipo de mistura e para um bombeamento daquele material. Então são dois equipamentos, eu tenho a impressora e eu tenho um misturador, é independente da impressora esse misturador. Exatamente. Né? Vamos dizer assim, o sistema de mistura e de bombeio, que geralmente é um equipamento único, né? É um mesclador e uma bomba que estão acoplados ali. Esse é o processo que resulta depois numa continuidade da sua impressão, que é o que você precisa, né? Você não quer que a impressão pare, porque toda vez que a impressão para, você tem uma descontinuidade. Você quer que esse processo seja contínuo. Então, esse tipo de equipamentos, hoje, né, com a tecnologia que se tem, trabalha de uma maneira melhor com agregados menores, até 4 milímetros geralmente. Então, por isso que a gente desenvolveu inicialmente esses microconcretos, como a gente chama, né? Concretos que vão aí até 4 milímetros e que tem essas características reológicas e depois mecânicas para que ele possa ser misturado, bombeado, que ele faça essa impressão, que a impressão fique
no lugar, né? Que essas camadas sejam homogêneas e unidas entre si, né? Porque ela tem que ser, no final das contas, uma coisa monolítica. Essa construção não pode ser um monte de camadinhas superpostas, porque senão elas vão, né, acabar quebrando. Né? Então elas têm que ser sobrepostas e realmente se fundir umas sobre as outras para te dar a estabilidade que você precisa na construção. E o que foi construído já aqui no Brasil que você pode contar para a gente? Pois é, começamos aí, como eu te falei, há mais ou menos 5 anos atrás, com alguns protótipos de equipamentos e alguns protótipos de materiais, né? Que resultaram em quê? Construções, sim, saíram algumas casas já, 4, 5 anos atrás, saíram algumas construções, né? Casas, geralmente, 70 metros quadrados, 60 metros quadrados, por aí, térreas, né? De qualidade que você pode dizer, bom, para o que tinha, né? Para o equipamento que se tinha e para o material que se tinha, foram bem sucedidas, né? Subiram, ficaram, né? Algumas delas estão aí até hoje, né? Lógico, quando você dá esse primeiro passo, né? Você fala, bom, o negócio tem potencial, vamos trabalhar em cima disso, vamos começar a melhorar. E aí começaram a surgir equipamentos melhores, né? E evidentemente começaram a surgir empresas interessadas em produzir materiais adequados para aquele tipo de impressão. Então as primeiras casas que foram feitas, geralmente o pessoal subia 20 centímetros, 30 centímetros na construção e tinha que parar, né? Porque não dá para subir mais do que isso, porque senão ela cai, ela desmorona, né? Então espera aí 4, 5, 6 horas até que a gente possa, né, imprimir de novo, né? Para as empresas que produzem materiais, falam, cara, a gente tem que começar isso aqui, tem que ir até o fim da construção, né? Então começou a se pensar o que é necessário para aqueles materiais, quais são as características reológicas, mecânicas daquele material, para que a gente possa fazer uma impressão contínua até 3 metros de altura, né? Então esse avanço, eu posso dizer, foi muito mais rápido até do que eu imaginava. Nós estamos falando aí das primeiras casas há 4, 5 anos atrás. Hoje, a gente já tem total condição de iniciar uma casa, né, e imprimir uma casa inteira de 80 metros quadrados em 60 horas, 80 horas, 100 horas, né, contínuas trabalhando sem interrupção, né? Desde que a gente tenha alguém que opere essa impressora por esse período, a impressora pode ficar trabalhando, né, indefinidamente até terminar o projeto. Começou aqui, foi até 3 metros de altura sem problema nenhum, sem interrupção. Você só precisa alimentar o material, você só precisa ter um fluxo contínuo de material chegando, né? E aí é uma quantidade relativamente grande, né? Quando a gente fala em construção, né, a gente sempre está falando em volumes grandes de material, mas se você tem esse material, né, um suprimento constante desse material, né, o cartucho da impressora, né, você tem esse material, a tinta da impressora, na verdade, né, você tem esse suprimento constante, você faz a impressão do começo ao fim sem nenhum problema. Hoje a gente já está nesse pé, já temos algumas construções, pelo menos 4, 5 casas, né, realizadas com esse tipo de tecnologia, que foram do começo ao fim, né, sem interrupção. Algumas, né, que nós já produzimos também. Pessoal, não posso trabalhar 24 horas por dia porque não tem um operador na obra 24 horas. Então tá bom, então trabalhamos aí das 8 da manhã às 6 da tarde, 6 da tarde a gente encerra, no dia seguinte a gente começa de novo e vai embora. Então temos hoje já vários exemplos aí de construções em vários pontos do Brasil, inclusive, não é nem num local só, né, em várias cidades espalhadas aí pelo Brasil, com diversas condições ambientes, né, que a gente consegue fazer isso de uma forma, eu diria hoje, natural, né? A gente tem equipamento, tem material, funciona tudo direitinho. Que legal. E essa impressão ela é exclusiva das paredes da casa? Sim. Ou é parede? Então eu Sim. faria todas as paredes. Aí você faz primeiro a fundação, etc. Aí foi uma coisa interessante. Numa das primeiras residências que nós fizemos, né? Lógico, a gente precisa partir de um projeto, né? Então temos que ter um engenheiro que conheça um pouquinho da tecnologia, que saiba como é que isso funciona para calcular, né, a parte estrutural, vamos dizer assim, mesmo que seja uma residência de um único pavimento, né? Então uma das primeiras que nós construímos foi interessante, porque o projetista decidiu imprimir toda a fundação. Então foi escavada a parte onde seria uma sapata, foi feita uma sapata corrida neste caso, né, em função da capacidade do solo e tal, foi desenhada uma sapata corrida. Essa sapata foi totalmente impressa em 3D,
né? Depois foi colocado aço, foi concretado e em cima depois então dessa sapata corrida foram levantadas as paredes. Então até a fundação nesse caso foi impressa. Nesse caso tinha aço na fundação. Na fundação, então, sim. Colocou o aço e aí foi concretando. Se concretou entre esse espaço, né? Quer dizer, praticamente a caixaria que se utilizaria, né, foi substituída por uma impressão 3D. Né? E aí foi feito um processo tradicional, né? Colocação da ferragem e concretagem dessa fundação. Já nas paredes não tem aço? Nas paredes, aí depende um pouco do projeto, tá? Você pode ter aço em algumas situações que você necessite um reforço, né? Você vai precisar de aço numa cinta superior para fazer um apoio do telhado, você vai precisar do aço para fazer as vergas de portas e janelas, né? Então essas situações onde normalmente a gente arma hoje, né, mesmo na utilização de tijolos ou de uma alvenaria convencional, você também tem que de alguma maneira armar esses pontos críticos assim para a impressão 3D. E como que funciona essa armação com a impressão 3D? Numa construção convencional, sei lá, numa parede de concreto, né? Você coloca as formas e daí vem com o concreto, preenche aqui. Então tem a armação, tem a forma, preenche de concreto. Nesse caso de impressão, você não tem a forma, né? Não, você não tem a forma. Eu vou voltar um passo para trás, né? Quando a gente começou a falar em 3D, eu sempre gosto de dar uma definição do que é a impressão 3D em concreto, né? Impressão 3D em concreto é um processo de manufatura aditiva, né? Que a gente fala muito hoje em dia, manufatura aditiva. A gente não está pegando um material, tirando coisas dele para fazer uma peça. Não, a gente pega um determinado material com um outro processo, que a gente chama de manufatura aditiva, e vai somando camadas naquilo para fazer a construção. Então a construção 3D em concreto é um processo de manufatura aditiva, é um processo, uma coisa que a gente sempre esquece muito na construção, né? Mas é uma coisa fundamental em 3D, você tem que ter um processo, né? Realizado com um microconcreto. No microconcreto eu já falei um pouquinho. Mas o importante é você tem que ter um processo, uma coisa que a gente muitas vezes esquece e as nossas construções acabam sendo muitas vezes, parece assim, aquele trabalho artesanal, né? Cada casa que você faz é diferente, e cada uma faz de um jeito diferente. Com a impressão 3D já não é assim, você tem que ter um processo. Então você tem que ter o material correto, você tem que ter o teu equipamento correto, você tem que ter operadores, né? Tem que ter uma mão de obra um pouco mais qualificada para aquilo e seguir um processo. E aí que entra justamente a tua armadura, né? O teu reforço dessa construção, né? Você vai precisar de reforço em alguns pontos e isso tem que estar dentro do teu processo. Então você tem que saber como que você vai realizar aquilo. Porque se chegar naquele ponto do reforço e você não tem uma solução, né, vai sair errado, o reforço não vai ser colocado, né, ou vai ser negligenciado e você vai ter problemas de patologia no futuro. Então esse processo é muito importante, você tem que ter um projeto muito bem executado, né, você tem que saber exatamente a hora que você ligou a tua impressora e que vai começar a imprimir todos os passos dessa tua construção até o final. Uma coisa que a gente não está muito acostumado na construção, infelizmente, pelo menos no Brasil. Em outros países já estão um pouquinho mais avançados nisso, né? Mas aqui a gente ainda peca bastante nesse processo. Aí é uma coisa que a gente tem que aprender. Mas aí continua sem forma, você não precisa ter forma nesse caso. Totalmente sem forma. Você para de imprimir, coloca a armação. Exato. Não sei, tô aqui pensando que eu nunca vi. Não, e aí começa a imprimir com essa armação. Exatamente, você não precisa nem parar a impressão, né? A impressora passou em determinado ponto, que você sabe que você vai colocar aquela armadura ali ou algum tipo de reforço, enquanto a impressora está seguindo aí o seu caminho e imprimindo outra coisa, você já pode estar armando aqui e ela continua trabalhando independentemente, né? Existem agora algumas empresas, né, que fabricam equipamentos que já estão pensando também numa forma automatizada, né, de fazer essa colocação dessa ferragem durante a impressão. Isso é um outro passo que a gente está chegando agora, mas... A ideia é de não ter ninguém para construir, é só a máquina. A ideia é não ter ninguém. Uma das coisas, né, que a impressão 3D, vamos dizer, veio a resolver, não digo resolver, mas a tentar diminuir um grande impacto que é falta de mão de obra, né?
Hoje, eu nunca pensei, né, que a gente chegaria no Brasil hoje nessa fala, não temos mais mão de obra na construção civil. Né? País tão grande, 220 milhões de habitantes quase, sempre vai ter gente para trabalhar na construção civil. Sempre ouvi isso. Mentira. Hoje não tem mais gente, principalmente gente mais jovem, né? Pessoal que tem aí 40, 50, 60 anos, né, que está se aposentando, né, esse pessoal sim, começou na construção civil lá atrás e veio, né, era um pedreiro, virou mestre, etc, etc. Hoje a gente não tem mais, um jovem hoje de 20, 25 anos não quer nem saber de entrar na construção civil. Ele vai para centro da cidade, compra um telefone celular, vira TikToker, vira influencer, vira qualquer coisa, mas o cara vira Uber, né? Ele, sem desmerecer nada, mas ele pega um celular hoje, se tem um carro, ele vai vira para um Uber. lado mais confortável. Vai para o lado mais confortável, que ele ganhe mais, né? E esse lado é que está faltando hoje mão de obra na construção. A gente participou de uma feira aqui em São Paulo no ano passado, né? De construção off-site, e a grande reclamação de todos os construtores que passaram no nosso stand foi: não tem mais mão de obra, a gente precisa de alguma coisa para facilitar a construção, porque não tem mais mão de obra, o pessoal desapareceu, principalmente o pessoal mais jovem, né? Se você dá um celular para essa pessoa e um certo treinamento na impressora, ele vai, através do celular dele, ele vai comandar a impressora e a coisa vai ficar direitinho. Vai ficar mais confortável. Vai ficar mais confortável, né? Ele vai ganhar um salário melhor, porque você não vai precisar ter 10 pessoas na obra, você vai ter 2, 3 bem treinadas, né, que conheçam o processo. Através do seu celular, ela vai controlar tudo, todo o processo, e vai ficar bonitinho. Então você melhora a tua mão de obra, né? Você qualifica essa mão de obra, você paga melhor essa mão de obra, retém essa mão de obra, né? Dá um interesse para ela, porque, no final das contas, é uma coisa de tecnologia, uma coisa interessante de se fazer, né? E a construção civil evolui com isso. E como que funciona a impressão na máquina, sabe? Você coloca um projeto, vincula um projeto e ele sabe a medida certinha. Como que é essa tecnologia da impressão? Exatamente. Isso é o que faz parte do que eu falei de processo, né? Você tem vários passos aí nessa construção 3D. O primeiro passo é justamente esse. Você tem que ter um projeto arquitetônico daquilo que você quer construir. Tá? Seja uma casa, seja um Não dá para chegar e falar, quero assim. Não. Você tem que ter o teu começo eu quero construir, vamos dizer, essa casa. Tá? Ótimo. Então você tem um desenho daquela casa, você tem um projeto daquela casa, geralmente um CAD, né? E a pessoa diz para você: olha, quero construir essa casa em impressão 3D, o que eu preciso? Ótimo, a gente pega aquele projeto, né? As empresas que trabalham, né, com impressão 3D na parte de projetos vão pegar aquele desenho inicial da sua casa, né, e vão fazer o que a gente chama, o primeiro processo que a gente chama, que é o de fatiamento. O que é isso? Eles vão pegar aquele desenho, né, e vão desenhar, né, numa linguagem de máquina, numa linguagem de computador, né, vão desenhar fatia por fatia daquela casa. Né? Por quê? É este arquivo depois, esse programa, vamos dizer assim, que vai ser colocado, vai ser transferido para a impressora entender e falar: olha, eu tenho que passar por aqui, fazer esse circuito, etc, etc, parar em determinado ponto, né, ir para um outro ponto e começar de novo. Né? Então, todo esse desenho de cada uma das linhas da casa que a gente chama de fatiamento. Então ele vai parar em portas, ele vai parar em janelas, ele vai parar em qualquer abertura que você tenha, né? Então esse desenho, né, partindo-se do desenho arquitetônico da casa, você faz esse fatiamento, e esse fatiamento você tenta torná-lo o mais eficiente possível, né? Para que a máquina tenha os menores tempos, né, sem imprimir, né, porque ela vai ter que passar por uma porta, vai ter que passar por uma abertura e tal. Então tudo isso você consegue coordenar de uma maneira que a tua linha seja a mais eficiente possível, né, para que você tenha essa continuidade e que a impressão seja o mais rápida possível também. Então você vai desenhar todas as linhas, né, linha por linha da sua casa, vai estar nesse programa. Esse programa então é transferido para uma impressora, a impressora entende aquilo, né, e começa a coordenar então os movimentos, né, a parte mecânica da impressora, né, ela vai passar por todo
aquele percurso. Esse programa, inclusive, pode controlar a vazão do teu material, a velocidade de impressão, né? Então, todos esses parâmetros da construção são determinados aí por esse fatiamento, como a gente chama. A partir do momento que você tem esse fatiamento, tua impressora já sabe onde tem que passar, é misturar um material adequado, né, com a consistência adequada e começar a impressão. E como que funciona a parte de instalações, né, num sistema de impressão 3D? Elétricas, hidráulicas, esse tipo de coisa. Tem que fazer antes e daí depois vai imprimir? Exatamente. Isso também é parte do processo, né? A gente está muito acostumado. Levantei todas as paredes, seja de bloco, seja de cerâmica, seja aí vai quebrar. Aí quebra tudo. É uma tristeza. Né? Exatamente. Vem lá um cidadão, uma pessoa, um operário que vai quebrar aquela parede inteira, né? Tá tudo bonitinho, tudo feito, ele vai lá, quebra tudo. Vem outro cidadão para colocar as instalações, aí vem mais alguém para rebocar tudo aquilo, né? Então esse processo, né, vamos dizer, muito mais arcaico, né, a gente tem que eliminar. Quando você faz essa impressão 3D, a função é justamente essa, reduzir o número de intervenções que você tem que fazer na construção. Então tudo isso tem que estar projetado. Quando você faz hoje uma residência, por exemplo, né, você já tem que deixar no projeto aonde vai passar essa tubulação elétrica, hidráulica, né, o que você precisa ali, isso tem que estar no projeto, até porque quando você fizer aquele fatiamento, como eu falei, a máquina já sabe, olha, aqui eu tenho que parar porque aqui eu vou ter, por exemplo, uma caixinha de luz. Né? Aqui eu tenho que parar porque eu tenho uma tubulação. Né? Então isso tudo tem que estar informado para a máquina para que ela já vá deixando isso pronto. Né? Você não precisa vir quebrando depois para resolver isso. As construções, as residências que foram feitas hoje aqui no Brasil, a grande parte delas, foram feitas em paredes duplas, né? Até para melhorar efeitos térmicos, acústicos, tal. Então são paredes duplas, geralmente aí na faixa de 4 centímetros de espessura, e nesse vão no meio das duas paredes é que segue, então, como a gente faz hoje em dia, toda a instalação elétrica, hidráulica e seja lá o que for necessário. Né? Uma outra possibilidade é, durante a impressão, né, enquanto o material ainda está no estado fresco, né, aqui eu vou ter uma caixinha de luz. Então é ótimo, você pode ir lá, retirar rapidinho ali uma serrinha, né, você faz ali um corte para deixar a caixinha, instala a caixinha e depois ali por dentro, depois, durante a impressão, enquanto vai subindo essa construção, alguém ali da equipe, ali, um instalador elétrico, hidráulico, vai fazendo as conexões necessárias para já ir subindo tudo simultaneamente. Então fica tudo ali encaixadinho, desde que você tenha um projeto, né, bem executado para aquilo. Perfeito. E não tem risco dessas paredes começarem a deslizar? Aconteceu isso em algum momento ou não? Isso acontece quando você tem um material inadequado. Né? Como eu falei, é importantíssimo nesse tipo de material é o que a gente chama de reologia. Né, que é o comportamento desse material enquanto ele está fresco. Né? No concreto, né, a gente conhece o concreto, o ensaio mais conhecido é o ensaio de slump. O concreto tem que fluir para você poder bombear. Né? Não é exatamente o que acontece no concreto 3D, porque você quer que ele fique, né? Então você está imprimindo aí uma parede de 4 centímetros que vai até 3 metros de altura. Né? Então você quer que toda essa parede fique, né, monolítica e não se mova. Né? Então o importante desse tipo de material é justamente isso, que conforme as camadas vão sendo depositadas umas sobre as outras, em primeiro lugar elas solidifiquem, né, solidarizem entre si, né, e que se mantenham, elas não podem desmoronar. Né? Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito em termos do material, estudar muito em termos do material, como é que a gente faz um material que tenha essa característica, né? Que você possa subir uma parede aí de 3 metros com estas linhas de 3, 4 centímetros umas sobre as outras e que elas se mantenham ali. E importantíssimo para isso também é o alinhamento dessa parede, né? Porque se essa parede estiver desalinhada, ela vai cair também. E aí é que entra a importância do equipamento. O equipamento tem que imprimir exatamente uma linha sobre a outra, né? Que é uma coisa que manualmente dificilmente você consegue fazer. Mesmo você trabalhando aí com blocos de concreto, tijolos e tal, quando você olha aquela parede, geralmente ela vai estar para algum dos lados. 2 centímetros, até 2 centímetros está dentro da obra.
Exatamente. Na construção 3D você não tem isso, ela tem que estar exatamente ali. E assim, você pode tem até alguns determinados tipos de materiais que você consegue fazer uma certa angulação, né? Você pode ter aí com materiais, vamos dizer, mais simples, você pode ter aí uma angulação de até 10 graus, aí você começa a trabalhar um pouquinho com arquitetura, né? Ah, quero ter uma parede inclinada, uma parede torcida, etc, etc. É possível de fazer dentro de certas limitações. Se você quer alguma coisa ainda mais inclinada, mais arquitetônica, né? Aí você começa a ter limitações de material, você tem que partir para um outro material, né? Não pode ser mais um material mais básico, você vai ter que ter alguma coisa que a reologia daquele material permita que você trabalhe daquela forma e um equipamento que permita também você fazer aquela impressão e que aquela construção no final se mantenha. Então, são passos aí que a gente tem que dar. Por isso que tem que começar exatamente o que você quer construir para a gente poder indicar o tipo de material adequado e o tipo de impressora mais adequado para aquilo. E fora do Brasil, Manfredo, como que está a situação de impressão 3D? Está muito mais avançado do que aqui? Ou está similar? Esse é um ponto interessante. A gente sempre pensa, né? Não, nós somos um país muito atrasado, né? Nós somos um país de terceiro mundo, tal. Realmente somos, né? Não vamos entrar nesse mérito. Mas a verdade é, em impressão 3D hoje, e acho que muitas outras tecnologias também, não só essa, mas o que eu vejo hoje de impressão 3D, o que a gente faz hoje no Brasil, não deve muita coisa nem a Estados Unidos, nem a Europa, nem a Ásia, né? Materiais que a gente tem disponíveis hoje aqui são muito similares ao que tem de fora, até porque a Sika, por exemplo, como uma empresa suíça, a gente desenvolveu esse material fora, mas trazer lá para cá, importar 30, 40 toneladas de material para fazer uma casa é totalmente inviável. Então a gente acaba pegando essas formulações desenvolvidas fora e acaba adaptando para a nossa realidade. Então hoje a gente tem material produzido no Brasil com exatamente as mesmas características geológicas, mecânicas, né, de primeiras horas até 28 dias, com as mesmas características dos materiais que são produzidos fora. Então, materiais nós temos, né? Talvez a gente não tenha toda a linha hoje que exista lá fora, porque a gente não tem uma demanda interna ainda, mas conforme essa demanda vai surgindo, né, a gente também vai trazendo as inovações, a gente está sempre trabalhando aí em trazer realmente aquilo que o mercado está precisando. Em termos de equipamento, hoje, eu diria, até produção local, nacional, a gente tem alguns fabricantes produzindo equipamentos hoje localmente, equipamentos tão bons quanto os que a gente encontra nos Estados Unidos, Europa, né? Então, não temos hoje grandes diferenças aí. Eu acho que o que o pessoal está um pouquinho adiante do Brasil é em termos de normatização, porque ainda não temos normas para esse tipo de construção e isso acaba nos limitando um pouco a construção em massa, né? Que a construção em massa aí precisa de documentação, precisa de financiamento e tal, e isso a gente só consegue fazer a partir do momento que você tem norma. Se você não tem norma, né, os órgãos financiadores acabam limitando, né, o acesso a esse tipo de tecnologia. Mas pessoal que tem investimento próprio, capital próprio, faz aí o que quiser. Então é o que a gente vê tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Eles estão, vou dizer, um pouquinho à frente. Ainda não existem normas, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, não existe uma norma que diga, olha, a construção 3D é assim, 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 assado, né? Mas já existem algumas iniciativas, né, de ensaios, o que tem que fazer, como é que a coisa pode andar melhor, de uma maneira segura, lógico, né? Nós estamos falando de segurança da construção, né? Então eu acho que aí eles estão um pouquinho mais avançados que a gente, mas também é uma coisa normal. A gente acaba muitas vezes patinando com as nossas normas internamente até que a gente consiga trazer alguma coisa. Acho que não demora, mas nós estamos um pouquinho atrasados nisso. E em relação ao acabamento, porque você falou que as camadas elas vão sendo passadas, né, ali de 2, 3 centímetros, e isso não vai ficar
É retinho, certo? Eu não tenho uma forma. Concordam comigo? Ele não Como vai. que funciona esse acabamento? Ele não vai ficar retinho. Eu já escutei várias vezes isso. O pessoal fala: não, aparece os bonequinhos da Michelin, né? Porque fica aquelas onduladinhas assim, né? As curvinhas. Realmente fica. Num primeiro momento, os arquitetos, e aí você se inclui nisso, né, se apaixonaram por aquilo. Mas olha que coisa linda, que coisa fantástica, essas curvinhas, tal, fica o ambiente tão bonito, não sei o que lá. Quando começou a impressão 3D, era isso que a gente escutava. Não, isso aqui é fantástico, né? Passado um pouquinho, né, possivelmente movido por alguma dona de casa, né, falou, cara, mas como é que eu limpo isso depois, né? Essas ondinhas, assim, como é que eu vou para limpar? Vai juntar aranha, vai juntar pó e tal. Aí o pessoal começou, não, é verdade, né, talvez não seja tão legal. Então hoje existem os dois lados. Existe ainda o pessoal, não, eu quero deixar minha construção assim. E aí você precisa também de um material de alta qualidade para que esse acabamento seja realmente bonito, né? E um equipamento também que permita aí essa perfeição, vamos dizer assim, tá? Mas se você não quiser essa perfeição ou não quiser as ondinhas, né, se elas não te agradarem, existem formas de você fazer um acabamento, eu diria, entre aspas, convencional, né, fazer um reboco nesta parede, mas levando em consideração o seguinte, primeiro que essa parede, ela já está plana, bonitinha, né? Você precisa de muito pouco material para fazer este acabamento, né? Em segundo lugar, dependendo do caso, você pode até fazer este acabamento durante a impressão, porque o material está fresco, você pode vir ali com uma espátula, com algum tipo de coisa que faça esse acabamento. E existem hoje impressoras que inclusive já estão fazendo esse acabamento durante a impressão. Então ela faz a impressão e na segunda, na terceira, na quarta volta, vamos dizer assim, quando você já tem um espaço, ela já passa ou uma régua, alguma coisa assim para fazer este acabamento enquanto o material esteja ainda fresco, ou mesmo através de projeção de uma argamassa, você faz esse revestimento também, tanto internamente quanto externamente. Existem aí algumas formas de se fazer isso, depende do que o cliente vai desejar no final. E você que está tão envolvido com essa tecnologia, já foi construído alguma coisa além de casas térreas? Já. No Brasil a gente ainda não tem essa experiência, tem alguns projetos que já estão começando a pensar nessa alternativa, mas a gente tem hoje, na França, foi construído, hoje é considerado o prédio em impressão 3D mais alto do mundo, né? Ele tem 4 pavimentos, não é assim uma coisa fantástica, mas foi um começo, foi o primeiro prédio, né? 4 pavimentos totalmente construídos em impressão 3D, com material da Sika. Nossa, que interessante. Né? Inclusive com o mesmo material que a gente produz aqui no Brasil. Então a gente tem a capacidade hoje de produzir, de reproduzir aquele edifício, a gente teria condições de fazer aqui no Brasil. Se tivermos um projeto para isso, tivermos um equipamento para isso, a gente consegue reproduzir exatamente o que tem lá. Agora, nesse caso da França também foi impresso exclusivamente paredes, né? Existe algum estudo que já pensa em conseguir imprimir o restante, sabe? Como se ela fosse saindo toda prontinha. Esse prédio, né, essa edificação na França de 4 pavimentos foi interessante porque, como você falou, foram impressas paredes, né, mas essas paredes foram projetadas, foram calculadas como sendo paredes portantes. Então elas né, seguram o prédio. Existe, durante a construção, durante a elaboração do projeto, né, foram determinados em alguns pontos, olha, aqui a gente vai ter que ter um pilar, aqui a gente vai ter que ter alguma coisa né, que segure esses 4 pavimentos, né, que foram impressos também e depois foram concretados pelo processo tradicional que a gente conhece, coloca armadura, né, evidentemente, e se faz a concretagem. Mas foi tudo planejado e tudo projetado. Então toda a parte que a gente chamaria hoje de alvenaria e de caixaria, né, se a gente pode chamar assim, foi toda ela impressa. Né? A partir do momento dessa impressão, aqui eu tenho um pilar, ali eu tenho um reforço qualquer, tal. Então isso foi concretado e foi depois executados os pavimentos seguintes. Então tudo isso, né, você pode dizer, a alvenaria hoje, a parte impressa, faz parte inclusive da estrutura. O que é muito legal, porque você acaba
em termos de sustentabilidade, você tirou toda a tua caixaria da obra, você não tem mais um prego, uma madeira na obra, evidentemente tirou essa mão de obra também. Todo o tempo que você teria para fazer essa armação, né, você eliminou e está utilizando isso como tempo de impressão. Eu diria que não existe hoje ainda uma forma de você eliminar totalmente a sua estrutura, o teu concreto armado, né, e substituir ele por uma impressão 3D. Né? Os materiais existentes hoje ainda não permitem isso. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Né? É possível aí que venham algumas novidades aí que a gente possa, em algum momento, falar, olha, com impressão 3D a gente resolve tudo. Hoje não dá. Porque objetos, você deve estudar muito sobre todo tipo de impressão 3D, sim, né? Sim. Mas objetos, se constrói objetos com geometrias aleatórias. Floreiras, certo? banco de jardim, ponto de ônibus. Dá para fazer o que você quer. Tudo que você consegue fazer hoje em concreto e mais algumas coisas. Tem algumas coisas que a gente não consegue fazer em concreto hoje, até porque a forma seria muito difícil de executar. Né? Essas coisas todas você consegue fazer em impressão 3D. Basta ter um projetinho bem feito e um processo que te leve até o final. Então, gente, se em 5 anos já teve essa evolução, imagina... O que você imagina dos próximos 10 anos, Manfredo? Vamos ouvir o Manfredo agora falando. Eu te falei, eu comecei com essa brincadeira, vamos dizer assim, faz uns 5 anos aqui no Brasil. A Cícara tem mais de 15 anos estudando impressão 3D no mundo. Né? Mas eu comecei aqui especificamente na América Latina, há uns 5 anos mais ou menos. E quando nós começamos isso, eu falei, gente, é muito legal, né? A tecnologia é muito bacana. Mas eu falei, isso aqui daqui 20 anos vai estar operacional. Me enganei redondamente, graças a Deus. Né? Como eu falei, já temos aí vários exemplos de casas construídas agora nos últimos 2, 3 anos. Então isso já está acontecendo. O que vai acontecer nos próximos 20? Eu acho que essa construção, em primeiro lugar, vai se massificar. Né? A gente tem um déficit habitacional gigantesco aqui no Brasil, né? Que nos ajuda muito, porque isso vai impulsionar essa construção. Como eu te falei, nós temos um déficit também de mão de obra, né? Tá cada vez mais difícil a mão de obra, então a gente vai ser cada vez mais obrigado a fazer construções mais rápidas, mais eficientes, né? E não tem outra alternativa hoje que não seja mecanizar isso, ou automatizar isso, mais do que mecanizar. A gente tem muita máquina hoje na construção, mas essa máquina também depende de um ser humano para operar. Então a gente precisa automatizar isso, e a impressão 3D proporciona isso. Então eu vejo para os próximos 20 anos, em primeiro lugar, massificar a construção, né, residências desde o nível mais baixo, casas populares, né, que é o nosso grande déficit habitacional, até construções de padrão mais elevado. Isso é um ponto, a construção civil, como a gente conhece, vai caminhar por esse lado. E fatalmente essa tecnologia vai acabar invadindo a parte de infraestrutura. Né? Hoje a gente já tem coisas também impressas, né, da parte de infraestrutura. Tubulações, galerias, muita coisa que é muitas vezes complicada de fazer do ponto de vista de concreto por causa de formas e esse tipo de coisa, você acaba resolvendo com uma impressão 3D. Então, não tenho dúvidas que a impressão 3D vai invadir também o campo de infraestrutura. Não diria nem nos próximos 20 anos, eu diria que já tem coisas começando agora, nos próximos 2, 3, 4 anos, com certeza a gente já vai ter empresas trabalhando, se dedicando à impressão 3D de elementos para construção pesada. Hoje já tem alguma empresa de pré-moldado de concreto, por exemplo, usando impressão 3D? Aqui no Brasil elas estão começando, né? E esse é um ponto... Aqui se usa muito pré-moldado de concreto, né? Assim, você vê que... Se usa menos do que outros países, como a Europa, como os Estados Unidos, mas temos grandes empresas aí. Para shoppings, para fábricas, exato. Normalmente tem muito uso. E a grande dificuldade que essas empresas têm é que os arquitetos querem coisas cada vez mais sofisticadas, cada vez mais, né, diferentes, e você fazer uma forma só para aquele elemento que você vai usar 1, 2 vezes, né? Acaba inviabilizando. Impressão 3D, você mudou o projeto, mudou o teu programinha de fatiamento ali, tá pronto, você não precisa mais de forma. Né? Isso foi uma coisa até que me comentaram, que eu não sabia, o pessoal que
constrói muitos projetos Minha Casa Minha Vida, né? Eu sempre pensei, eu falei, projeto Minha Casa Minha Vida, uma casa 50, 60 metros quadrados, é aquilo e acabou, né? Parece simples, mas não é, porque eles me disseram que em cada cidade que você vai, os códigos de construção dessas cidades variam. Então, quando ele termina um projeto em uma determinada cidade e vai para outra, aquela forma que ele tinha lá já não serve mais. É uma forma diferente. A casa é um pouquinho diferente, a casa é um pouquinho maior, um pouquinho menor, né? Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que investir num jogo de formas novo para construir aquelas outras 100 casas, 200 casas, seja lá o que for. E essas formas são muito caras, né? O preço dessas formas, você facilmente compra uma impressora e um sistema de bombeamento, né? Você precisa de uma impressora para fazer qualquer tipo de projeto, porque você só muda o programa. Então você elimina completamente aquele gasto que você teria em formas e substitui aquilo por uma boa impressora, que você mudando os parâmetros ali, me dá aqui o projeto CAD, jogou ali, fez o faturamento, começa a produzir e esqueceu de formas. Com o pessoal de pré-fabricados que você falou a mesma coisa. Ele teria que fazer uma forma para fazer 4, 5, 10 elementos de uma fachada, né? Ele não precisa, ele joga aquilo num programa e printa aquelas peças de acordo com a necessidade. E outra possibilidade que eles têm hoje é printar, utilizar o concreto para imprimir a forma que vai ser utilizada para fazer um determinado elemento. Então ele pode imprimir a forma dele, não precisa mais fazer em aço, né? Ele imprime a forma do elemento que ele quer, vai ser concretada 1, 2, 3, 5, 10 vezes, quanto forem necessários, e depois ele pode até jogar aquilo fora, que é muito mais barato do que uma forma metálica ou qualquer coisa assim mais sofisticada para fazer aquele elemento. E para a construção dessas casas, como foi a experiência em relação à mão de obra? Quantas pessoas eram necessárias lá no canteiro? Isso é uma coisa muito legal. Como eu te falei, né? Mão de obra está cada vez mais escassa, né? No Brasil, eu achei que nunca ia ouvir falar disso, mas é a realidade do Brasil hoje. Para a construção civil está começando a faltar gente. Uma das residências que nós fizemos, uma das primeiras aí que nós construímos, foi muito interessante. Eu segui essa casa praticamente do começo ao fim e a gente tinha de mão de obra, né, para levantar, vamos dizer assim, as paredes, tá? Tirando parte de instalações, que aí é mais ou menos o que você precisaria para uma construção convencional. Mas para levantar as paredes dessa casa e para fazer essa fundação, como eu expliquei antes, eu tinha 2 pessoas. Uma era o operador do equipamento, o operador da impressora, né? Aquele que controlava a velocidade de impressão, dava aquela controlada para ver se o material estava de acordo, misturado decentemente, corretamente, né? Sendo aplicado, né? As camadas tão bonitinhas, umas sobre as outras, sem falhas, esse tipo de coisa. Então era um operador, vamos dizer assim, da impressora, e uma pessoa que alimentava o misturador, né? O ciclo de mistura e de bombeamento desse material. 2 pessoas você resolvia. Lógico, depois você tem um encanador, tem um eletricista, que você teria também numa construção convencional. E uma coisa interessante, né, como eu te falei lá do aplicativos e tal, muitas vezes eu saía para almoçar com essa pessoa que estava controlando ali o equipamento, hora do almoço e tal, vamos dar uma paradinha para almoçar. Ele falou, não, vamos almoçar e eu deixo a máquina funcionando. Deixa funcionando assim? Não, eu controlo aqui pelo meu celular, porque a impressora tem uma câmera e ele fica controlando ali exatamente onde ela está passando, se tem algum problema, então ele pode corrigir qualquer parâmetro da impressão, mesmo estando longe da impressora, né? Lógico, teria que ter ainda a pessoa alimentando ali o material, mas nesse período aí de 1 hora e meia, vamos dizer assim, no almoço, ele deixava uma quantidade ali de material. Então, realmente o equipamento, né, estando funcionando, funciona tranquilamente para a impressão de uma casa aí de 80 metros quadrados, como eu falei, nós tivemos praticamente 2 pessoas. Então esse é um ganho muito grande, né, em termos de produtividade da construção civil, né? Você não tem nenhum sistema hoje que você precisa de 2 pessoas para construir uma casa de 80 metros quadrados, e essa casa foi impressa aí em 80, 100 horas mais ou menos de impressão, né? Com 2 pessoas somente. E em relação à sustentabilidade, como estamos na impressão 3D? Esse é um ponto que muita gente fala, mas é concreto, o concreto não é sustentável. É verdade.
né? Hoje a gente ainda não tem um material que a gente possa dizer, é totalmente carbono neutro, né? Não é verdade, os materiais são cimentícios e, né, por carregarem o cimento, carregam, né, todo o CO2 que foi utilizado na produção daquele material. Em primeiro lugar, os cimentos estão ficando cada vez mais sustentáveis, ou seja, com uma quantidade cada vez menor, né, de clinker, né, e carregando cada vez menos CO2 para a produção dos materiais. Segundo, que a gente tem que levar em consideração o global, né? O quanto de CO2 a gente carrega para dentro dessa construção, né? O material carrega uma parte, que é o cimento, mas você tem menos transporte de material até aquela obra, né? Você vai gastar menos material, então vão ser menos caminhões de material chegando naquela obra, que vão carregar CO2 para dentro daquela obra. Você vai gastar menos material, porque você tem paredes que você pode construir mais finas do que com processos tradicionais. Você tem menos tempo, né, de construção, então você tem menos tempo para gerar CO2 naquela construção. Você tem menos pessoas, né, se locomovendo, ônibus, trazendo aquelas pessoas, transporte, né? Então isso tudo, né, madeira, né, a gente tem uma quantidade enorme de madeiras para fazer caixaria, tal, que você não tem mais, você elimina toda essa parte de formas da sua construção, então você não tem mais formas, não tem mais pregos, esse tipo de coisa na sua obra, eliminou isso também. E você tem uma construção muito mais rápida, né? Então você acaba, né, evidentemente, se você levar, computar tudo isso no final, a gente tem alguns projetos aí que a gente já fez, já estudou essa comparação. Por exemplo, uma construção em alvenaria tradicional, uma construção, a mesma residência, a mesma metragem quadrada, em alvenaria em blocos de concreto, né, alvenaria tradicional, o sistema de paredes de concreto, que é muito utilizado hoje nos projetos Minha Casa Minha Vida, né, e a impressão 3D. As simulações que nós fizemos até hoje nos asseguram que a construção 3D é mais sustentável em termos de emissões de CO2 do que os outros dois processos. Então, tem grande vantagem também do ponto de vista de sustentabilidade. Além de que os materiais, novos materiais que a gente está estudando, né, visam aí a diminuir cada vez mais a dependência de cimento, né? A gente está colocando cada vez mais elementos aí que possam substituir o cimento, e a nossa visão como empresa de longo prazo aí é realmente ficar livre do cimento, um cement free, como a gente chama, material, e eu diria que não vai demorar mais do que 2, 3 anos para isso acontecer. Nossa. E como que funciona em relação ao acabamento? Você consegue pigmentar esse material de diversas formas? Existe essa possibilidade? Vocês estão estudando ou não? Para ele já ser um material aparente, sabe? Existe essa possibilidade. Alguns desses materiais, que eu chamei de materiais especiais, vamos dizer assim, alguns são produzidos até com cimento branco, né? E que isso permite depois você uma facilidade maior de pigmentar, né? Então você tem vários projetos aí que já foram executados, principalmente na Europa, que você tem o material já pigmentado. Então ele vem na cor vermelha, azul, verde, na cor que você quiser, né? Seja misturado no teu material, né? O material já vem pigmentado, ou através do processo de produção desse microconcreto, você adiciona os pigmentos para chegar naquela cor que você necessita. Existe essa possibilidade também, funciona. Legal. Já está funcional. E a formação, a gente falou das pessoas que precisam operar a máquina e tal, a impressora. Essa formação ela é muito complexa ou é simples? Não, é bastante simples, eu diria. Tá? O equipamento, né, apesar de parecer alguma coisa sofisticada, né, né, do ponto de vista mecânico e eletrônico, né, tem a sua sofisticação, mas não é nada que a gente não domine, né? Então é uma coisa que você dando um treinamento para uma pessoa, em uma semana ela está totalmente apta, né, em primeiro lugar, a montar e desmontar aquele equipamento, né, porque aí são duas vertentes também que existem. Uma é da construção on-site,
né? Ou seja, levar a tua impressora para a obra para fazer a impressão, e aí você precisa toda vez montar e desmontar esse equipamento, né? Então você tem que ter alguém capacitado para isso, né? Conhecimentos mecânicos para fazer isso. E segundo é operar esse equipamento, né? Fazer com que ele funcione, né? Mas eu diria que uma semana você consegue transmitir a essa pessoa esses conhecimentos, são bastante simples, como eu falei, está na palma da tua mão, no teu celular, né? O equipamento funciona assim, assim, assado, aqui você aumenta a velocidade, diminui a velocidade, né? Todos esses parâmetros você consegue facilmente controlar. Não é nada difícil, eu diria que não mais de uma semana você consegue, né, fazer com que uma pessoa que tenha conhecimentos mínimos, vamos dizer assim, de mecânica e um conhecimento, né, um pouquinho aí de eletrônica, de calculadora ou de celular, consiga realizar aí um treinamento e consiga fazer a operação desse equipamento. Tem uma construtora, quero começar a construir com impressão 3D. Ok. Existe algum suporte? Com quem eu posso falar para começar a me envolver com isso, começar a trazer para a minha empresa, para eu começar a construir? A SICA dá esse suporte? Como que funciona? Em primeiro lugar, fale comigo, que é o que você já está fazendo agora. Daqui a pouco eu posso abrir uma construtora, hein? Já foi um bom ponto de partida. Modéstia à parte. Não, mas é o seguinte, a SICA já tem, como eu falei, já estamos trabalhando com isso há mais de 15 anos, né? Começamos na Europa, onde fica a nossa matriz, então já tem muito tempo, né? Quando a SICA começou com isso, né? Começou a vislumbrar esse mercado de impressão 3D, não havia sequer impressora no mercado. Então a primeira coisa que a SICA, né, como empresa de produtos químicos, fizemos uma aliança com uma outra empresa da área mecânica, eletrônica, mecatrônica, né, que nos desenvolvesse uma impressora. Então nós falamos, olha, nós queremos um equipamento que faça isso. Temos todas as características, né, do que a gente julgava necessário para uma impressora funcionar. Enquanto esse pessoal trabalhava no equipamento, a gente trabalhava no material. Estudo de reologia, né, extensivos aí, estudos de como esse material deveria se comportar. A hora que a gente tinha o material pronto e a impressora pronta, botamos, né, dentro do nosso laboratório e começamos a ver como é que aquilo funcionava. Então hoje a SICA, né, eu posso ser bastante transparente nisso, a gente detém todo o conhecimento de como funciona o equipamento, a gente não produz, a gente não quer produzir equipamento, a gente não é uma empresa de equipamentos, né? Então mas a gente sabe como isso funciona, né? E a gente sabe como o material funciona, e a gente sabe o que pode dar certo e o que pode dar errado nesse casamento, né? A partir do momento que a gente tinha material, né, e equipamento, vários outros equipamentos começaram a surgir e a gente começou a testar este nosso material com diversos outros fabricantes de equipamentos, né? Com alguns a coisa funciona muito bem, com outros não funciona tão bem e a gente tem que mexer no nosso material, adaptar o nosso material para aquela nova condição. E com o concreto é sempre assim, né? O concreto é um material, pelas características dele, que depende do equipamento, depende das condições ambientes, depende de temperatura, depende de vento, depende de umidade, né? Então, para onde você vai, você tem que saber exatamente aquelas condições e saber o que você mexe no teu material. E a SICA hoje, depois desses mais de 15 anos aí de estudos, né, a gente tem uma boa garantia de que, bom, para esse equipamento, para essa condição, esse material vai funcionar. Então, é importante para você que está começando uma construtora, né, é ter essa segurança, né, de um bom assessoramento, vamos dizer assim, para você comprar o teu equipamento correto, né, saber o que você quer construir. A gente pode te indicar alguns equipamentos que são mais adequados para aquilo, dentro do que a gente já conhece, evidentemente, e a gente conhece muito equipamento no mundo. Praticamente todo fabricante de equipamento no mundo, em algum momento, testou um material da SICA, né? Pode indicar, pode não indicar, mas em algum momento testou algum material nosso. Então a gente pode transmitir, né, para quem está começando, justamente isso. O que você quer fazer, esse tipo de equipamento é o mais adequado para aquilo, né, e esse tipo de material é o mais adequado para aquela construção. A partir daí a gente, logicamente, vai acompanhar esse cliente, né, acompanhar essa construtora, esse pré-fabricado, seja lá o que for, até que ele chegue naquilo que ele realmente quer, né, até o objetivo final dele. Eu quero fazer isso aqui e nós vamos, né, da maneira mais profissional possível, fazer com que ele chegue naquele ponto, com a qualidade que ele quer,
no prazo mais rápido possível. E aí a gente vai dando outros passos. E Manfredo, em relação a custos dessa tecnologia de impressão, né? Tem se viabilizado ou não? Como que está essa análise e essa visão desses custos? Como que eu consigo realmente investir a ponto de ter esses equipamentos? Ou, sei lá, dá para eu testar primeiro fazendo a locação? Não sei se existe essa possibilidade, né? Fala um pouco para a gente, a construção final em relação a uma convencional e uma impressão 3D, quanto fica também? Esse é um ponto bastante sensível, principalmente para o pessoal aqui no Brasil e América Latina em geral, né? A gente não somos aí países, né, que dispõem de muito dinheiro, né? Então a gente tem que fazer o máximo que a gente precisa com o mínimo de investimento possível. Essa é a tônica nos nossos países aqui. E a nossa realidade, então a gente tem que se adaptar a isso. Então não adianta a gente pensar num processo de construção 3D, né, sofisticado, automatizado e tal, se não couber no bolso da gente. Isso é claríssimo, né? Então só que a gente tem que levar em consideração o seguinte, quando a gente pensa em custos, né, essa é uma coisa bem nossa aqui também. Quanto é que custa o tijolo? O tijolo custa R$5. E para eu imprimir esse mesmo tijolo em impressão 3D? Vai te custar R$15. Não, então não vale a pena. Né? A gente é muito simplista. A gente é muito simplista nesse aspecto. A gente esquece de tomar em conta todo o entorno, né? Quanto tijolo você vai precisar? Eu preciso de 20 mil tijolos. E vou desperdiçar 10 mil deles. Ou 2 mil, sei lá, 10% do que eu estou comprando eu vou desperdiçar. Bom, tudo bem, se você fizer em 3D você não vai desperdiçar nada. Você vai fazer mais rápido, né? Você vai ter menos mão de obra, como nós comentamos. Então você tem que levar em conta todo esse entorno, né? Não é o custo do tijolinho e o custo da argamassinha, do microconcreto. Mas para uma construtora, isso muitas vezes viabiliza financeiramente uma tecnologia, Exato. Né? Porque ela tira recurso humano, reduz o recurso humano e esse indireto vira... Esse é o ponto, né? Como eu mencionei ali, para construir Minha Casa Minha Vida, você precisa de um investimento em formas. Aqui você não precisa mais de um investimento em formas, você precisa de uma impressora boa. E essa impressora vai imprimir aonde você quiser, né? Então você tem um investimento menor de equipamento, né? Você vai ter um investimento menor de mão de obra, você vai reduzir a tua mão de obra, você vai reduzir o teu desperdício, né? Você vai ter um desperdício mínimo ali de material. O que sobrar de uma obra, eventualmente, lógico, você nunca vai ter uma conta exata ali, mas o que sobrou de uma obra você vai levar para a seguinte, porque é material que não foi utilizado, né? Tirou daqui, leva para lá e continua imprimindo lá. Então você não tem desperdício praticamente nenhum, né? Então você tem que começar, rapidez, né? O tempo que você leva para construir, você pode imprimir 24 horas, né? Numa obra dificilmente você consegue ter gente para ficar 24 horas trabalhando. A impressora você deixa ali um operador de manhã, um de noite, né? Um durante o dia, um à noite, você faz a impressão inteira, né? Então você tem que levar todas essas circunstâncias, né? Botar tudo isso na ponta do lápis para ver se viabiliza. Posso te garantir que sim, né? O que a gente já fez de conta em cima disso nos leva à conclusão de que, dentro da condição Brasil, né, com o custo de mão de obra que nós temos, com o custo de materiais que nós temos aqui, né, com o custo de equipamentos que a gente tem aqui, você tem que amortizar também esses equipamentos, né, então levando tudo isso em consideração, mais a parte de sustentabilidade, né, créditos de carbono que você pode gerar nessa construção, né, você vai gerar menos carbono, você vai ter um crédito disso também, né. Já está sendo regulamentado aí o mercado de carbono no Brasil, então isso vai se tornar vai se tornar um valor para você no final das contas. Então, calculando tudo isso, eu posso dizer hoje que uma construção 3D de uma residência em torno aí de 80 metros quadrados, né, que foi mais ou menos as contas que nós fizemos, ela pode sair até 30% mais barata do que uma construção num processo tradicional, né? É interessante. É interessante, né? Porque se você escala isso e faz para... Claro, né? Tem que levar essa conta bem na ponta do lápis. Evidentemente as condições são diferentes de norte do Brasil ao sul do Brasil, né? Temos condições diferentes, custos diferentes de mão de obra, etc. Mas o importante é a gente tem que levar em conta todo esse conjunto. O que vai nessa construção no total, né, para a gente botar na ponta do lápis e ver
se viabiliza ou não. Do que nós temos visto até agora, na maioria das vezes, viabiliza, e é por isso que tem tanta construtora que está começando a caminhar para esse lado, procurando equipamento, procurando máquina, procurando financiamentos para esses equipamentos e, de alguma forma, trabalhando com os órgãos públicos para que se possa financiar esse tipo de construção aí a médio prazo para que a gente possa realmente impulsionar essa construção. E como que vocês têm visto, já tem uma construção há 5 anos, como que essa construção se comportou no decorrer ao longo do tempo, sabe? Durabilidade, esse é um ponto importante também. Quando a gente fala em sustentabilidade, um dos pontos de sustentabilidade é justamente esse. A gente quer construir e quer que isso dure 30 anos, 40 anos, 50 anos, né? 100. 100, né? Quando a gente trabalha em túneis, em infraestrutura, a gente pensa em 100 anos, 100, 120 anos, né? E a gente tem que pensar isso a mesma coisa. Um dos pilares hoje da área de concreto como um todo, né, em termos de sustentabilidade, é tornar as nossas construções mais duráveis. Com a impressão 3D acontece a mesma coisa. Nós estamos trabalhando em impressão 3D em concreto, né? Microconcreto ou concreto convencional, como nós mencionamos lá no começo. Mas é um concreto. Então, o concreto, por si só, tem características de durabilidade muito boas, né? Um material muito utilizado hoje, né? O mais utilizado, né? Tem várias literaturas aí que dizem que o concreto é o material mais utilizado, o segundo material mais utilizado pelo homem depois da água. A água é o primeiro, o concreto é o segundo. É impressionante um negócio desse. E ele tem que ter essa durabilidade, então tem que ser um negócio que a longo prazo, né, até em termos de custo e de sustentabilidade, a gente possa dizer que é um material para tal. Então, todos os ensaios que nós fizemos até agora com este tipo de material comprovou aí que as características que a gente está acostumado do concreto estão ali, né? Lógico, é um material armado, né? Como eu te falei, então tem armadura. Um dos grandes vilões, entre aspas, do nosso concreto armado são justamente as armaduras, que são elas que oxidam e que começam a criar uma série de patologias, né? Isso a gente pode diminuir com o processo de construção que a gente tem em 3D, né? E com isso também a gente melhora em questão de sustentabilidade. Então tudo joga a favor para que essa construção em 3D seja mais sustentável a longo prazo do que outros processos construtivos que a gente utilize. Perfeito, Manfredo. Nossa, foi muito legal. Olha, eu tenho certeza que você está mais curioso agora do que quando começou a ver esse vídeo. E eu tenho certeza que deu aquela vontade aí, se você é engenheiro, arquiteto, trabalha na área da construção civil, com certeza você ficou com esse desejo de conhecer mais, de orçar uma obra, né, para saber como que isso vai se comportar, Então, Manfredo, se eu sou dono de uma construtora, eu trabalho em tais projetos, como que eu faço para eu conseguir orçar uma obra nesse sistema? É direto com vocês? A gente falaria com vocês direcionariam? Como que funciona? A gente pode direcionar, evidentemente. A Sika é uma empresa de produtos químicos para construção. Então a gente não vende equipamento, a gente não vende a máquina, a gente não vende o sistema de bombeamento, a gente não constrói. Né? Mas a gente, como eu te falei, nós começamos, né, quando nem existiam impressoras. Então a gente conhece todo esse processo que eu falei. Né? E tudo que é novo é difícil de você saber onde buscar para conseguir ter aquela... Mas a gente conhece toda essa cadeia, né? Então a gente tem contato com todo esse pessoal dessa cadeia. Então qualquer coisa que vocês precisem, né, a Sika está à disposição aí. A gente pode indicar equipamentos, né, sejam nacionais ou sejam importados, né, materiais necessários, a gente pode ajudar com custos, a gente pode ajudar com projetos, né? A gente pode ajudar na racionalização desse projeto, né, para que ele se torne melhor, de uma maneira mais fácil, com que ele seja impresso. Né? A gente já tem aí alguns conhecimentos em termos de arquitetura, até olha, faça assim, faça assado, isso aqui funciona melhor. Né? Então todo esse suporte a gente pode dar e evidentemente a produção de materiais, hoje eu posso dizer, de altíssima qualidade que a gente tem no Brasil, né, para qualquer tipo de construção. Então a gente pode ajudar em todo esse processo, em toda essa cadeia da construção. A gente conhece aí os caminhos que a gente pode indicar para quem estiver começando. E hoje já tem empresas que estão fornecendo esse serviço para terceiros? Eu te entrego
um serviço impresso, sabe? A empresa tem a impressora, tem o produto e te entrega aquilo pronto. Uma das residências que nós fizemos, ela foi impressa, né? O serviço de impressão, vamos dizer, foi realizado pela empresa que produz a impressora, né? Até porque ela estava próxima do local da construção, né? Serviu para eles como um treinamento, né? De treinar o próprio pessoal, né? Opera assim, faz assado, é assim que funciona a impressora. Então foi um treinamento interno para eles, até para conhecer o equipamento. Essa residência foi contratada por um particular, então ele, olha, eu quero construir a minha casa em impressão 3D, então foi feito um acordo entre as partes e essa casa foi impressa. Então isso é um serviço que essa empresa especificamente prestou naquele momento, exitoso, mas que acabou abrindo justamente essa porta. Teve outras empresas agora, peraí, se eu comprar uma impressora, eu posso começar a prestar serviços para quem quer construir, né? Seja para um particular ou seja para uma outra construtora mesmo, né? Olha, a construtora não precisa investir no equipamento, eu invisto e eu alugo esse equipamento para a construtora. Então hoje já se pensa dessa forma, né? Estão começando aí a surgir algumas empresas que estão sim comprando equipamentos, né? Ou estudando a possibilidade de comprar um equipamento para prestar esse serviço de impressão para terceiros. Existe até esse mercado, sim. Perfeito. Gente, foi um prazer enorme ter o Manfredo aqui. Acho que ele contribuiu com muito prazer foi todo meu. Eu quero pedir, inclusive, para você aí que está acompanhando a gente, se você quer ver uma obra em impressão 3D, deixa aqui nos comentários. Eu quero ver uma obra, que daí, se vocês comentarem bastante, eu vou chorar com o Manfredo aqui, para ele me levar numa obra de impressão 3D para eu gravar tudo para vocês, combinado? Então comenta, deixa nos comentários. Muito obrigada pela sua presença, foi um prazer enorme. Foi todo meu. E espero você aqui mais vezes para a gente falar dos outros produtos da Sika, para a gente falar das outras tecnologias, porque olha, ele estava me contando de diversas tecnologias, tipo, só para dar um cheirinho para eles, para o próximo, de um aplicativo que você tira uma foto e uma atividade assim que demoraria, sei lá, umas 2 horas, você faz em quantos minutos? Coisa de 2 minutos, está pronto. Então se você quer ver mais vídeos com o Manfredo... Esse vai ficar para a próxima. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigado. Até a próxima.